Aleluias. Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por cada pessoa que se dispôs a sair do seu lar, do aconchego, estar aqui te adorando, te buscando, em comunidade, reconhecendo que precisamos de Ti e que sem Ti nada podemos fazer. A vida, o dom da vida é Teu, Senhor. O dom da vida é Teu, veio do Senhor. Então nós queremos Te agradecer eternamente por isso. Não só pela vida aqui, mas pela vida eterna. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quantos estão com sede de Deus? Digam. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Diga para Jesus, Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Você pode dizer glórias a Deus? Uma vez, João capítulo 4 conta a história de uma mulher que foi beber água num poço. Ela ia lá constantemente. Só que ela ia ao meio-dia e ninguém buscava água ao meio-dia no poço. Porque meio-dia era a hora que o sol incidia com muita força. Aquela mulher, ela ia buscar água no poço porque ela estava envergonhada. Ela teve 4 maridos, ela estava com o 5º e não era dela. A vida emocional daquela mulher estava desequilibrada. E ela está lá sozinha, uma mulher samaritana, julgada por ser samaritana, por ser mulher naquela cultura e por tanta coisa. E aí Jesus para tudo. A Bíblia fala que ele estava indo para Jerusalém. Ele fala, eu estou indo para Jerusalém, mas eu vou passar em Samaria. E ele passa em Samaria e para trocar ideia com uma pessoa. Você entende que Jesus para tudo por um? Mas lá tem uma convenção, uma grande conferência. Segura a conferência. Tem uma mulher samaritana precisando de mim. Você entende que você é individual? Você entende que Deus não trata você como atacado? Não é atacadão, é varejo, querido. Não é CNPJ, é CPF.
E aí ele fala, você veio beber água? Eu falei, mas se eu der para beber, se você beber da água que eu der, se eu sou a mulher, eu digo, é com gás ou sem gás? Se eu der de beber para você, nunca mais vai voltar a ter sede. Ela fala, mas o senhor não tem balde. Gente, às vezes a gente não entende nada do que Deus quer falar. Jesus estava falando de outra água. Queridos, se eu e você continuar a buscar nas fontes erradas, nós voltaremos a ter sede. Se você buscar na aba pai, na religião, se você buscar num culto, se você buscar num pregador ou num cantor, você vai voltar a ter sede. Mas se você buscar em Jesus, você nunca mais voltará a ter sede. Aí não é um carro, você não vai precisar trocar de carro todo ano, porque aquilo ali você vai estar satisfeito nele, você até pode trocar. E se você tiver dinheiro e não quiser trocar, eu aceito. Aí eu estou com dor, não sei o que eu faço, não para mim. Mas a questão não é essa, querido. A questão é que as pessoas estão totalmente insatisfeitas. Corro atrás do último modelo, não para ter o melhor, mas porque elas são insatisfeitas. Elas vivem buscando de fonte em fonte. Eu lembro que quando eu sofria o carnaval, eu pulava e sofria, eu vivia à noite e dormia de dia. E o carnaval era o ápice da minha vida. Eram os 5 dias, o ápice. Começava no União Mineira Verde e Branco. Quem já foi? Levanta a mão, levanta a mão. Aleluia. Depois no sábado eu ia para Night Som. Deixa para lá, é passado resolvido. E aí eu pulava o carnaval todo. Terminava o carnaval, o vazio voltava. Eu dizia, não vejo a hora de chegar o próximo carnaval. E eu vivia de gole em gole. Mas eu voltava a ter sede. E eu lembro até hoje, quando eu vinha da noite, bolso com dinheiro, tudo com namorada, sem trabalhar, ganhando mesada, tudo tranquilo. Mas eu vinha chorando e dizia, meu Deus, por que eu choro? Está tudo tão bem, mas ao mesmo tempo está tudo tão ruim. Eu acabei de dar gargalhada meia hora atrás, por que agora voltando para casa, essa depressão, essa angústia no meu coração, com 17 anos? Aí eu entendi que eu bebia da fonte errada. E eu vou dizer para você, repito, beber da religião, você volta a ter sede também. Jesus não nos apresentou uma religião. Esse formato, esses nossos cultos, são coisas nossas, são formas, mas a forma não determina a essência. Um frasco de perfume pode ter a forma que quiser, a essência que está dentro é o que vale. É ou não é? Sim ou não? Você pode pegar um perfume da Cachemir Bouquet. Não. Cachemir Bouquet é velho, né? Alma de flores. Quem usou alma de flores? Levanta a mão. Tu, Fabiano, tem mais de 40? Tua avó? Ah, tá. Você pode pegar o Carolina Herrera? Acertei? Mandei bem? Parfums. Você pode pegar o perfume mais top que existe no mercado. Se você botar dentro de um frasquinho chechelento, assim, dentro de um pote de sabe aqueles frasco de vinagre que sobra, bota dentro lá o perfume. Mas se você souber que a essência é da Carolina Herrera, você leva. Agora, se eu pegar um frasco mais bonito que tiver da Carolina Herrera e botar um cachemir, por quê? Um avanço, que você usa, as moscas avançam. Misericórdia. Eu já usei avanço. Você não compra. O frasco é bonito, mas você não compra porque a essência é ruim. Sim ou não? Então, queridos, a nossa fonte tem que ser o Senhor. Amém? E aí Ele vai curar as nossas raízes, Ele vai sarar a nossa dor, vai nos abraçar em tempos de luto e vai saltar conosco em dias de festa. Abra comigo em Salmo capítulo 1, versículo 1. Aleluias. Quero parabenizar os irmãos que organizaram o nosso primeiro almoço
da família, né? De seu, Eliane e equipes. O churrasco ficou mais ou menos. Realmente houve uma dificuldade em comer só 3 pedaços. E realmente estava uma delícia. Os irmãos lá fizeram até uma sigla lá, né? É o MNZ, o Maurício, o Nado e o Zezinho. O churrasco estava uma delícia, foi excelente. Parabéns pela excelência, né? Pela excelência de tudo, dos detalhes. Parabéns mesmo, que o Senhor os recompense. Em setembro nós temos uma peixada aí. Tem um pescador que prometeu uns peixes aí, nós estamos, tá ganho. Tem uma peixada em setembro, nós vamos ver a data e vamos confirmar, tá bom? E é só peixinho estranho, eu nem sei dizer os nomes, não tem sardinha, fica tranquilo. Só Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou imita a conduta dos pecadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada à margem dos rios, dá o fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, e tudo quanto faz, ele prospera. Deixa eu só desmistificar uma palavra aqui. Hoje em dia a igreja evangélica é muito alvo de chacota, alvo de vergonha em função de dinheiro, né? Todo pastor é sinônimo de larápio, né? Então ficou uma marca, uma imagem, né? Então deixa eu só desmistificar essa palavra prospera. Essa palavra prospera aqui no original significa alinhamento. Ou seja, quem andar nos princípios que esse texto diz, vai andar próspero, ou seja, vai andar alinhado com o céu. Ou seja, uma pessoa próspera não é uma pessoa que está com o bolso cheio, é uma pessoa que está alinhada com a vontade de Deus. Amém? Você pode estar passando dificuldades financeiras, mas alinhado com a vontade de Deus. Paulo disse: eu aprendi a viver em toda situação, seja na escassez ou na abundância. Amém? Só para desmistificar, prosperar não significa necessariamente ganhar dinheiro, apesar de que ganhar dinheiro e crescer financeiramente faz parte do processo. Amém, queridos? Amém? Então, esse texto nos compara a uma árvore. Eu gosto das escrituras porque Jesus ele nos compara constantemente com coisas. Ele nos compara a ovelhas, não a bode. Nos compara a ovelhas, né? Ovelha é aquele bichinho obediente que ouve, não um bode ranzinza. Ele nos compara aqui nesse texto com árvores. Interessante que eu escrevi um livro. Acredite se quiser, eu já estou um homem resolvido. Eu tenho filho, plantei uma árvore, escrevi um livro. Então eu sou um homem resolvido, né? Eu escrevi um livro e a gente está editando, e o livro chama-se Lições do Meu Jardim. São as coisas que Deus falou comigo enquanto eu cortava grama na minha casa, ou ficava observando o meu jardim, plantando uma árvore, arrancando outra, e Deus foi falando muito comigo. Em cada situação, eu vi uma folha novinha nascendo, o Senhor falava comigo: olha, querido, sempre tem novidade de vida, está vendo uma folha caindo? Coisas passam na tua vida. E Deus começou a ministrar comigo. Cada vez que eu arrancava uma árvore que estava no sol, a raiz é muito forte, uma árvore que fica no sol. Deus fala comigo: toda árvore que fica no deserto tem raiz profunda. As pessoas que passam por momentos difíceis, as raízes aprofundam em mim. Entende? Então Deus ministrou muito comigo sobre esse livro, e eu escrevi. E eu estava meditando esses dias em uma das lições do jardim, e uma delas era que muitas plantas que dão frutos ou flores, é normal passar por processos de sequidão, processos em que ela não floresce, processos em que ela não dá frutos. É normal. O inverno você não colhe uvas no inverno? Não colhe. Mas a parreira de uva está lá. Às vezes sem folhas, inclusive. Você olha para aquela parreira, você não dá nada. Você acha até morreu, ela tem até aparência de seca. Parece que ela secou, mas se você botar a unha lá, enfim a unha lá num galinho, você vai ver que ela está verde. A raiz dela está na terra, então ela não morreu. Ela está num processo de inverno, até vir as flores na primavera e os frutos no verão. Ou seja, estações fazem parte. Eu quero te abençoar com uma palavra. Talvez você está infrutífero, mas é um período. Amém? É um período em que o Senhor está trabalhando a sua vida,
fazendo as suas raízes crescer, trabalhando você. São períodos da nossa vida. E esses períodos, eu sempre falo, você não está recuando. Assim como uma flecha não é recuada quando é puxada para trás, ela é esticada para ir para frente. Amém? Então são períodos. Não tem problema passar por estações. Porém, quando essas estações são muito longas, passar por estações sem flores fazem parte do processo. Porém, períodos muito longos em áreas infrutíferas da nossa vida apontam para um diagnóstico de infertilidade. Às vezes, um período muito longo em algumas áreas mostra um diagnóstico de infertilidade. Então, vamos para as raízes. Não adianta você olhar o tronco, não adianta olhar os galhos ou a ponta do galho, olha para as raízes. Porque talvez as raízes estão fora da terra, tem algum problema na terra que ela está inserida. Então, Jesus, eu sou apaixonado com Jesus, porque Jesus ele não olhava o periférico, ele não olhava o aqui, o bonitinho. Você podia estar de terno e gravata, irmão, com o cabelinho no gel bonitinho, dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Jesus falava, eu te conheço, filho. Eu sei o que você fez com sua esposa ontem à noite. Não faz cara de paisagem, não. Jesus ele não se enganava. Aí chegava um cara para Jesus e falava, bom mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele, pode parar o assunto, bom é meu pai. Jesus ele não ia no elogio, na barganha. Jesus não caía, ele conhecia os corações. Diga glória a Deus. Isso é bom e é ruim. É bom porque se o meu coração está buscando o Senhor de verdade, Ele conhece, ainda que você erre, ainda que você faça um desenho feio para Deus, Ele sabe que você quer desenhar bonito, é para Ele. Mas é ruim porque não adianta disfarçar, irmão. Não adianta, Ele não se impressiona com o que vê. Ele conhece corações. Estamos juntos? Jesus conta uma parábola de um jovem que tinha uma figueira, de um homem que tinha uma figueira plantada em meio de uma vinha, e por 3 anos seguidos não dava frutos. Aquela situação não era normal. Passou a estação de dar fruto, não deu. Passou a estação de dar fruto, não deu. Passou a estação de dar fruto, não deu. Tem coisa errada. Aí o dono daquela terra chegou, está escrito em Lucas 13, 6, 19, diz assim. Em seguida, se quiser abrir, pode ler comigo. Lucas 13, 6, 9. Mas se você quiser acompanhar, acompanhe a leitura. Em seguida, Jesus lhe propôs uma parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar frutos nela, não encontrou nem menos um. E por isso, recomendou ao vinicultor: este é o 3º ano que vem buscar frutos nessa figueira e não acho. Para que ela está ocupando um lugar inútil na terra? E o vinicultor, o jardineiro, disse: deixa por mais 1 ano, e eu a cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando suas raízes. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, ao contrário, cortamos. A ordem daquele homem, queridos, foi coerente. Ninguém mantém um pé de laranjeira em casa que não dá laranja. Porque aqui entre nós, o pé de laranjeira é feio. O pé de laranjeira é feio. Não dá nem para subir, tem espinho, é feio. Não dá nem para brincar. Ninguém mantém um pé de laranjeira em casa se não dá laranja. A ordem desse senhor foi coerente ou não foi? Corta. Esse pé de flor não dá flor, corta. Esse pé de manga não dá manga, corta. E aí o jardineiro, que aqui na minha opinião, esse jardineiro, eu acredito que é o Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Intercedendo por nós. E eu acredito que talvez o Senhor olhe para nós alguns dias e fala: esse meu filho está infrutífero, eu vou cortar ele, mas o Jesus está ali do lado do Pai. Deixa eu regar ele, deixa eu trabalhar a raiz dele, deixa eu cavar ao redor, Pai. Dá um tempo. Eu estive lá, eu conheço eles, eu sei a luta que eles têm. Deixa eu trabalhar. Eu quero aqui, não estou dizendo que a Bíblia diz que é Jesus aqui, mas eu acredito que seja Jesus intercedendo por nós. E aí o jardineiro traz esperança para aquela árvore. Ele iria trabalhar as raízes, adubá-la, tratá-la, expô-la para que viesse a dar frutos. Não são tão raras vezes em que temos áreas em nossas vidas que não dão frutos ou flores como deveriam. Áreas infrutíferas. A esterilidade às vezes é uma dolorosa verdade. Nos sentimos sem vida,
e sem esperança. Isso aqui são realidades, queridos. Eu não posso pregar um evangelho em que essas coisas não acontecem. Eu vou estar mentindo para vocês. Eu não posso pregar o evangelho do seu Creyson. Quem lembra do seu Creyson? E seus problemas se acabarão, senhores. Eu não posso pregar o evangelho Tabajara. Eu não posso pregar o evangelho que vem para Jesus e está tudo resolvido. Não está, querido. Eu provo para você. Você vem para Jesus, você cheirava cocaína. Agora você parou de cheirar. Aqueles amigos, aqueles seus amigos lá não vão mais andar com você. E talvez vão até criticar você, até zombar você. Ou seja, alguns problemas começaram, senhores. E aí o seu patrão vai mandar você fazer aquela nota fria. E você vai dizer, eu não posso, patrão. Por quê? Porque agora eu encontrei Jesus, ele me ensinou que eu não posso mentir. Então tu vai para a rua e seus problemas começaram, Senhor. E agora você vai andar com Jesus e não vai ser tudo flores, querido. Existe uma promessa. Ele fala, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo, eu vou andar pelo vale da sombra da morte. É um lugar nada bonitinho, é um lugarzinho difícil, sombra de morte. Eu não temerei mal algum, por quê? Porque eu sou top? Não, porque eu sou crente? Não, porque o Senhor está comigo. Ou seja, Ele não promete vida fácil, Ele promete estar conosco. Ele não promete que vai dar tudo certo. Ele não promete que um parente nosso vai falecer com câncer. Ele não promete que essas coisas não podem acontecer, porque essas coisas acontecem. E quem disser que isso não acontece porque é crente, eu chamo de mentiroso. Porque só a gente vê homens da Bíblia como Paulo, que sofreram coisas que se a gente passasse hoje aqui, muitos vão dizer que ele não é crente, que está em pecado ou desviado. Homens como Jó, que perdeu filhos, perdeu riquezas, estava com uma doença de pele, raspando com caco de telha, e a Bíblia fala que Jó era um homem justo, e Deus olhava para Jó. Eu não posso esconder essas coisas da Bíblia. Eu não posso esconder. Agora eu também não posso esconder que o Evangelho é boas novas, que Ele vai estar com você nesses momentos, que Ele vai te dar o aconchego necessário. Ele vai suprir a ausência do teu marido, Ele vai suprir a ausência do teu filho, Ele vai suprir a ausência de alguém que deixou você ou enganou você. Ele vai vir e vai ser o órfão, o pai do órfão, o marido da viúva. Ele vai vir e vai ser o amigo do solitário. Ele é esse que não nos deixa. Mas não diz que o órfão não vai ficar órfão, porque ele pode ficar. Ele disse, eu sou o pai do órfão. Ele está dizendo, o órfão pode ficar órfão. Para compreendermos porque alguns galhos na nossa vida não dão frutos, nós temos que olhar para as raízes. Muitas vezes o diagnóstico está escondido, está na raiz. Querido, a febre não é uma doença. A febre é um sintoma de uma doença. Você olha para a febre, não adianta tratar a febre, você tem que ir na raiz da febre. Muitas vezes a gente está tentando resolver maldições e coisas na nossa vida que estão trazendo infertilidade na nossa vida. A gente acha que uma oraçãozinha forte resolve. Não, queridos, às vezes tem que ir lá, são raízes que precisam ser curadas. O agricultor ia cavar ao redor da figueira para adubá-la. Cavar ao redor significa expor raízes, ir ao encontro do problema, direto ao assunto. Jesus constantemente ia direto ao assunto, na raiz do problema. Quando Jesus encontrou aquele jovem rico, ele amou. Está escrito em Marcos 10, 21. Jesus, olhando para o jovem, o amou e disse, contudo, algo ainda lhe falta, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Um jovem rico questionou Jesus. Jesus, como eu faço para dar o reino de Deus? É fácil, obedece isso, faz os mandamentos. Ele fala, mas tudo isso eu já faço, eu sou crente, eu vou na igreja, está tudo bonitinho, faço tudo aí que está escrito. Ah é? Que bom. Só falta uma coisa para você. Só que o versículo diz, Jesus amando ele. Aleluia. Jesus amando ele. Jesus olhou para aquele jovem e falou, eu amo esse jovem.
Ele é precioso. O coração dele, mas tem uma coisa ali dentro que eu preciso arrancar. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele era rico. Queridos, só teve uma pessoa na Bíblia que Jesus falou isso, só para ele. Quantos ricos passaram perto de Jesus? Vários. Por que só um Jesus exortou? Porque para esse aqui, o dinheiro era um Deus. E tudo que for um Deus na minha e na tua vida, Ele vai pedir. Porque Ele não aceita outros deuses diante de nós. Querido, se você estudar a vida de Davi, você vai ver que Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Amém? Você sabe que dos 10 mandamentos, Davi pecou em 9? Ufa, né? Dá até um alívio, né? Davi pecou em 9, você sabia? Só teve um que ele não pecou. Não terás outros deuses diante de mim. Davi nunca trocou de Deus. Davi não adorou outro Senhor. Por isso que aquele jovem foi questionado: vende tudo que você tem. Querido, se tem algum Deus na sua vida, Deus vai falar: dá para mim. Por quê? Porque eu não aceito um Deus entre nós. Eu sou um Deus zeloso e ciumento. Aleluia. Ele tem ciúmes de mim, como diz a canção. Jesus o amou. A palavra de Jesus aparentemente foi dura. Querido, não foi dura? Ó, que quer me seguir? Vende tudo que você tem aí e dá aos pobres e depois me segue. Eu achei Jesus meio duro aqui. Mas olha que interessante. Jesus estava amando. Todo pai que... Quem é pai aqui? Pai e mãe. Quando você corrige seu filho, você está amando ou odiando? Quantos aqui já bateram no filho, corrigiram um filho com chinelo e foi chorar no quarto? Porque dói mais em nós, querido. Dói mais em nós. Esses dias um menino bateu na Vitória na escola, eu queria lá bater no menino de 8 anos. Olha que cena feia, eu batendo no menino. Estou confessando aqui o meu pecado. Falei com vontade de grudar aquele menino. Quase que eu falei: Vitória, chega lá a próxima vez que eu enfio o dedo no zóio dele assim, ó. Eu não falei isso, tá, gente? Eu não falei. Mas que deu vontade, deu. Faz um carinho no pescoço assim, dá, na cepa do ouvido, bem aqui, ó, para ele ficar ouvindo rancheirinha a noite toda. Querido, invadiram a minha casa um tempo atrás. A Vivi lutou com 2 ladrões na porta. Ela empurrou os 2 para fora. Diz para mim que uma mulher vence 2 homens numa porta empurrando. Não vence. Só que tinha uma criança lá atrás. Ela virou leão, querido. Vira bicho. A gente vira tigre, vira leão. A força triplica. Sim ou não? É assim. Por isso que quando a gente corrige um filho, filhos que estão aqui, obedeçam seus pais. Obedeçam seus pais. A bênção, existe uma bênção sobre a obediência. Escuta o que eu estou dizendo para você. Honre os seus pais, obedeçam. É bom obedecer. Eu tenho certeza que muitas bênçãos que são sobre a minha vida hoje é em decorrência de obedecer os meus pais. Eu sempre busquei obedecer. De vez em quando eu ia lá no vizinho, fui escondido. O pai está aqui, não dá para mentir também, né? Uma vez o pai me disse: não vai lá. Eu fui escondido, gente. Não deu certo, não deu certo. Não foi bom. Mas eu tenho certeza, hoje eu entendo que era tudo expressão de amor. Forma de dizer: não faz isso porque esse caminho é ruim. Porque eu não quero que você siga um caminho de morte, mas um caminho de vida. Amém, queridos? Mexer na terra, arrancar raízes, tratar muitas vezes dói. Dói muito. Contudo, é o amor do Pai se revelando através de nós. Queridos, tem coisas na nossa vida que a gente não quer mexer, porque dói. Dói. Tem gente da área de saúde aqui, quando fratura uma perna, quando fratura um membro, e você fica ali, esfria e fica lá parado, depois para mexer naquilo ali, está torto, mas é uma dor, é horrível mexer naquilo ali. Mas tem que mexer, senão vai ficar a vida inteira torto. Tem que mexer. Tem que mexer. Foi a única vez.
Mexer na terra dói, mexer nas raízes dói. Uma mulher desesperada em encontrar Jesus, sua filha estava enferma de morte. Ela tenta de todas as formas falar com Jesus. Seus pedidos aos prantos e gritos incomodam até os discípulos. Está escrito em Mateus 15, 22 e 23. Uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada de demônio. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram: Senhor, manda essa mulher embora, ela vem gritando e está perturbando a gente. Queridos, uma mulher desesperada seguindo Jesus, desesperada, a filha enferma. Qual mãe que não desesperaria? Jesus estava fazendo milagres, muitos milagres. Talvez essa mulher ouviu falar que Bartimeu enxergou, que Lázaro ressuscitou. Ela falou: olha, esse homem é a esperança para minha filha. E ela chega, era uma mulher cirofenícia, ela era grega. Ela chega gritando aos prantos. E a Bíblia fala que Jesus ignorou ela, não dando ouvidos a ela. Jesus ignorou aquela mulher. Desculpa, aparentemente aqui Jesus foi um grosso. Aparentemente ele foi um grosso. Como é que ele ignora uma mulher dessa? Ao ponto dos discípulos falarem assim: Jesus, manda essa mulher embora, está perturbando. Que perturbação, gritando ali. Manda embora essa mulher, despede uma vez, dá alguma coisa, dá um pão para ela, faz um milagrinho, alguma coisa, dá um lenço ungido, se fosse hoje, né? Uma vassoura ungida, uma meia. Interessante, né? Jesus começa um processo de escavar e adubar aquela mulher. Ele começa a mexer nas raízes daquela mulher. Eu provo para você. Primeiramente ele ignorou ela. Após ignorá-la, ele humilha ela comparando a um cão. Olha que interessante. Chegou então a mulher, olha que interessante, adorou de joelhos. Ela se ajoelha diante dele e começa a adorar: tu és Deus. Ajuda-me, Senhor. Aqui Jesus respondeu. Olha o que Jesus responde para essa mulher: não é justo tirar pão dos filhos e dar para os cachorros. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Cara, eu não sei você, mas esse texto aqui dá uma impressão de que Jesus foi grosso demais, cara. Ele apelou. Hoje eu não pensava tanto, né, Jesus? Podia, cachorro também não, né, Jesus? Podia, a gente mandou embora, mas não vamos chamar de cachorro, né? Olha que interessante, a Bíblia fala que essa mulher aceitou. Ela disse: sim, Senhor. Ela não replicou. Eu falei para vocês que ela é cirofenícia, essa mulher grega. Os gregos eram o povo mais arrogante e soberbo e orgulhoso que podia existir. Aquela mulher estava sendo tratada na sua arrogância. Jesus permitiu ela chegar até no finalzinho. Quando ela reconheceu: não tem problema, pode me chamar de cachorro, mas tu és Deus ainda, e eu preciso de ti. A Bíblia fala que Jesus se espantou com aquela mulher e falou: filha, pode ir, a tua filha está curada. Jesus não estava humilhando ela, Jesus estava curando as raízes, tirando o orgulho. Queridos, deixa eu dizer, às vezes Deus permite que pessoas falem, que pessoas passem por processos difíceis, porque Deus quer curar o orgulho. Aleluia, diga amém, querido. Não, amém para mim, não me abandona. Às vezes Deus permite, querido, que a gente que tem nariz empinado, e o meu às vezes quando fica empinado ele bate em fio. Ele permite que nós que temos orgulho, porque a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. E se você buscar Jesus, Ele vai tratar você, Ele vai nas suas raízes, Ele vai fazer você, homem, pedir perdão para sua esposa. Sou italiano, não peço perdão para ninguém, rapaz, presta atenção. Homem que é homem não se humilha para uma mulher e não chora. Ele vai fazer você chorar. Diga aleluia. É tão legal, eu acho tão legal quando eu vejo um homem assim chorando. É tão legal o homem chorando, né? Jesus chorou, gente. Porque Deus às vezes permite que as nossas raízes sejam mexidas. Às vezes, para a glória da segunda casa ser maior do que a primeira tem que cair.
Vou repetir. Para a glória da segunda casa ser maior do que a primeira tem que cair. Deus permite algumas coisas caírem na nossa vida. Deus permite alguns ministérios serem arrancados da nossa mão. Deus permite alguns processos na nossa vida. Deus permite. Às vezes nós julgávamos os filhos dos outros. Deus permite algumas coisas com nossos filhos, para a gente aprender a não julgar ninguém. Deus permite algumas coisas. E aí o nosso cavalo, a gente cai do cavalo. E Deus começa a tratar nossas raízes. Saulo era um homem extremamente inteligente, poliglota, falava vários idiomas, ensinado aos pés do maior religioso da época, Gamaliel. Paulo era um cara top, e ele cai do cavalo, e ele fica ceguinho, e aí ele tem que ser conduzido pela mão. Um cara que matava crente há 1 hora atrás, um cara habilidoso na espada, um guerreiro. Agora ele está com a mãozinha assim, ó, me carrega, me levando assim, ó, e ele com a mãozinha, 3 dias cego, sendo carregado pela mão. Queridos, se for preciso, ele permite que nós caímos, ficamos ceguinhos, sem entender nada, e carregado pela mão de um menininho. A Bíblia fala que Sansão era poderoso. Sansão tinha uma unção, tinha cabelos longos, compridos, bonitos, igual o Zezinho, só que não. Aleluia. Antigamente Sansão tinha. Aí ele tinha aquele cabelo comprido, e o segredo estava no cabelo, e ele tinha uma unção sobre ele, e o segredo estava ali naquele cabelo. Ele deitou a cabeça no colo de uma mulher chamada Dalila, e foi devagarinho, e de gole em gole, e de engole em gole, e foi indo, e de repente ele contou o segredo dele. Quando ele contou o segredo dele, os filisteus vieram e cortaram o cabelo dele. Quando cortaram o cabelo dele, ele perdeu toda a força. Vieram os filisteus, cegaram Sansão. Sansão, um homem que matou 1000 homens com uma queixada de jumento, um guerreiro, um homem que tinha uma unção sobre ele. Queridos, eu vou provar para você uma coisa: Sansão não era alto e forte, e assim tipo 3 metros de altura, o UFC gospel. Sansão não era tudo isso, porque se Sansão tivesse 3 metros de altura, 2 de largura e era forte, eles não precisavam perguntar qual o segredo. Sim ou não? Se tinha que saber o segredo do cara, é porque não dava para ver. Não era físico, não era aparente, era espiritual o segredo que ele tinha. Entenderam? Então Sansão tinha uma unção, ele ficou cego. O que aconteceu? A Bíblia fala, olha para mim, um menino, Sansão percebeu que tinha um menino perto dele. Ei, qual é o nome do menino? Não está escrito, é um menino. Mas um menino que ainda enxergava, um menino que ainda tinha visão. Quando nós perdemos a visão, nós temos que ser humildes o bastante para deixar um menino pegar a gente pela mão e levar a gente de volta num lugar que a gente não devia ter saído. E deixa eu dizer uma coisa para você, talvez essa noite eu sou um menino para alguns aqui. Talvez essa noite eu sou um menino, essa noite aqui, para alguns, que ainda não perdi a visão, que ainda acredito no seu chamado, acredito no seu casamento, acredito na igreja, acredito que Deus faz milagres, ainda acredito em Jesus, ainda acredito num Jesus que não negocia com dinheiro com a gente, ainda acredito num Jesus que não quer o meu dinheiro, que quer a minha vida, ainda acredito num Jesus que me abençoa mesmo sem eu sacrificar o carro no último ano, no mês do ano. Ainda acredito num Jesus que não precisa dar uma oferta de 150 e ganhar uma meia para ser abençoado. Ainda acredito num Jesus que é simples. Ainda acredito num Jesus que fala comigo enquanto eu corto a minha grama, enquanto você lava a sua louça, enquanto você trabalha. Ainda acredito num Jesus simples, que não habita em templos feitos por mãos de homem, que fala com você onde você está. Talvez eu tenha que ser esse menino que pega você pela mão hoje e diz: ei, volta para a simplicidade, volta a acreditar nos dons do Espírito Santo, volta a acreditar nos dons. Mesmo ignorada, aquela mulher não desiste, ela chegou onde Jesus queria. Aquela mulher humilhada, ignorada por um judeu, reconhecendo a necessidade publicamente, fez com que os frutos viessem. As raízes daquela mulher foram curadas, suas raízes foram expostas e tratadas. O próprio Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. O fruto veio, a filha foi curada. Muitos de nós precisamos ter nossas raízes adubadas, expostas e curadas.
Quantos de nós que somos feridos pela religião, quantas pessoas que exerciam autoridade sobre nós nos feriram, abusaram. Pessoas que são abusadas quando são pequenas e depois quando crescem têm traumas, têm dificuldade de lidar com relacionamentos. Pessoas que são abusadas com autoridade religiosa, nunca mais põe o pé em lugar nenhum, acha que todos os possíveis líderes religiosos são da mesma forma. Essa é uma estratégia do diabo, querido. O que é uma vacina? Pessoal, alguém de saúde aí, não deixa eu falar besteira. Uma vacina não é um próprio vírus modificado, enfraquecido. O vírus da própria doença, que é colocado no corpo, os anticorpos reagem, geram uma defesa, e quando vem o vírus de verdade, eles rejeitam. Isso é uma vacina. Satanás lança vacina, ele manda Jesus, guarda minha língua. Ele manda o falso apóstolo, o falso profeta, o falso pastor, e aí você nunca mais vai acreditar que existe um. Queridos, todo pastor é ladrão? Não, mas o mundo acha isso. Por quê? Porque o Satanás vacinou o mundo. Existem os falsos, mas existem os verdadeiros. Alguém aqui já viu nota de 7 falsa? Sim ou não? Não, porque não existe a verdadeira. Se existe o falso profeta, é porque existe o verdadeiro profeta. Se existe o falso apóstolo, é porque tem o verdadeiro apóstolo. Se existe o falso crente, é porque tem o verdadeiro crente. E glória a Deus, queridos, porque existem os verdadeiros. Longe de mim me auto-julgar ou me auto-colocar numa posição de falso ou verdadeiro. Que o Senhor me julgue. Mas existe o verdadeiro. Quantos de nós não conseguimos mais nos submeter a ninguém? Afinal, o gato que toma tijolada não dorme em olaria. Querido, gato que tomou tijolada, quando vê uma olaria, não dorme lá mais. Quem foi machucado em uma área não aguenta, não fica mais, querido. Não consegue mais depois. Tem pessoas que nunca mais se relacionam com o homem porque foi traído 3 vezes. Não aguenta mais, não aguenta, acha que todos os homens são iguais. E é uma mentira. Tem homens de Deus. Tem homens de Deus, eu conheço muitos homens de Deus, de caráter, que nunca vão trair uma mulher, eu conheço, existem. E é uma mentira, que está aí. Claro que existem aqueles que não têm caráter, não nasceram de novo, precisam da misericórdia de Deus, porque não tem fidelidade. E deixa eu dizer o óbvio, adultério é pecado, trair a esposa é pecado. O óbvio precisa ser dito hoje em dia. Mas existem homens de Deus, existem mulheres de Deus. Jesus precisava levar a um lugar de cura e adubagem, onde a raiz foi exposta. Ele trará luz. Só existe cura na luz. Vou repetir, só existe cura na luz. Só existe cura na luz. Toda ferida para ser curada não pode estar escondida, ela tem que ser exposta. Toda ferida, existe cura na luz. O que mata não é hemorragia externa, o que mata é hemorragia interna. Tudo que é escondido mata, tudo que é exposto cura. Você tem que expor, a luz cura. Jesus é a luz do mundo, Ele cura, traz nele, não esconde. Você vai ser curada, vai ser curado. Você vai conseguir vencer coisas que você nunca imaginou que poderia. Você vence depressão, vence angústia, vence medo, vence traumas. Você consegue ser uma melhor esposa? Sim! Você consegue. Chamamos de raízes de amargura, não é verdade? Raízes de amargura, situações de falta de perdão, abandonos, opressões, abusos, dentre outras mazelas. Essas raízes nos impedem de frutificar. A falta de perdão é uma das maiores raízes. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Escuta, não perdoar, quando você não perdoa alguém, é como você pegar uma granada, tirar o pino da granada e jogar o pino. Deu para entender? Você pegou uma granada, tirou o pino e jogou o pino. Quem ficou com o problema? Você. Então, querido, quando Jesus fala assim, ó, perdoa, Ele está dizendo, larga a granada.
Vai explodir na tua cara, santo. Larga isso. Então, quando você perdoa alguém, não é só obedecer Jesus, é um bem que você faz para a sua vida. As raízes de amargura, a Bíblia fala, olha que interessante, as doenças psicossomáticas, doenças da alma que trazem dores para o corpo. A Bíblia fala que uma alma enferma corrói os ossos. Queridos, várias doenças nossas hoje é porque a alma está destruída. Por isso que Jesus diz assim: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele está dizendo: as vossas almas encontrarão descanso. Aleluia. Tem coisa melhor, querido, que uma alma tranquila. Você vai dormir em paz, acorda em paz. Quanto que se paga pela paz? Não tem preço. O reino de Deus é paz. Mas se a gente não anda no reino de Deus, a gente não vai encontrar a paz. A paz que Jesus dá, a paz que eu vos dou, diz Jesus. Estamos juntos? Aleluia. Jesus quer tirar todo o lixo da nossa vida, arrancar as raízes e cultivar uma raiz de relacionamento com Ele. Esse relacionamento vai gerar doces frutos, belas flores. Um relacionamento com Jesus fará vir frutos na estação certa. Se você sente que tem raízes, se sente como uma árvore cortada, ao cheiro das águas, ao cheiro do Espírito Santo, você vai voltar a brotar. Eu quero dizer uma coisa para você: que possamos deixar Ele nos escavar, nos adubar, nos expor as nossas raízes. Para o nosso bem Ele fará isso. Que Jesus arranque nessa noite toda a raiz de amargura e todas as amigas delas. Que sejamos verdadeiramente libertos e curados. Que possamos ser emocionalmente saudáveis. Eu vou repetir: emocionalmente saudáveis. Que nós possamos ser pessoas saudáveis emocionalmente, ter um bom conselho, conduzir o nosso lar, em nome de Jesus. Que Ele cure você e eu naquilo que for necessário. Amém, queridos? Feche seus olhos, eu quero orar por você, com você e por você. É interessante, eu não conheço o seu coração. Aparentemente, olhando aqui, está tudo bem. Olhando aqui, aparentemente, todos vocês estão muito bem. Mas Ele vai lá dentro. Ele cava ao redor. Ele enfia a mão na raiz. Naquele jovem, Jesus foi num lugar que ninguém imaginava. Naquela mulher, Jesus levou aquela mulher num lugar onde ninguém imaginava. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem lugares na sua vida que Ele sabe como está. Tem raízes na sua vida que Ele sabe como está. Deixa Ele botar a mão. Fala para Ele: Senhor, pode invadir as minhas raízes. Tem áreas da minha vida que estão infrutíferas há muito tempo. Talvez tem mães aqui querendo ter filhos há anos e a esterilidade abraçou você. Eu quero profetizar filhos na tua vida. Mas os filhos virão à medida que Ele tocar lá nas raízes e você perdoar, e você liberar, e você deixar que Ele faça isso. A sua luta não é contra pessoas, querido. A sua luta é contra espíritos malignos. A sua luta não é contra pessoas. Vou repetir: a sua luta não é contra pessoas. Por isso, perdoe as pessoas. Libere as pessoas. Deixa o Senhor tocar a mão em você. Deixa Ele tratar, deixa Ele ter um tete a tete com você. Não tenha uma aparência, não tenha uma vida religiosa de aparência. Não importa o frasco, não importa o tamanho do frasco. Deixa o Espírito Santo curar você. Deixa o Espírito Santo levar você a um lugar de paz. Em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor,
pé. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quando teve um período na vida da Vivi que ela estava ministrando, aparentemente, ministerialmente havia um sucesso. Ela estava ministrando na igreja, na sede, assim, tudo muito plausível, assim, muito bonito. E Deus falou com ela, falou: filha, eu quero curar tuas raízes. E nesse texto de Lucas, Deus falou com ela: por um ano eu vou te tratar. Larga o microfone, eu vou tirar, me dá o teu ministério na minha mão. E eu quero que você suba lá naquelas crianças, na zona de prostituição da cidade, cuide daquelas crianças lá em cima. Eu quero que você, em vez de cantar no púlpito, você cuide daquelas crianças que, enquanto a mãe se prostitui, elas ficam na rua. E eu lembro muito bem quando Deus falou com ela. Ela falou: amor, Deus está pedindo um ano para mim. Ele quer tratar as minhas raízes, as minhas motivações. Eu falei: amor, mas dá para fazer os dois. Ela falou: eu sei, mas o Senhor pediu para mim. Porque talvez o ministério ocupou um lugar no coração dela que não deveria ocupar. E ela subiu um ano. E são inúmeros os frutos que eu poderia descrever aqui desse um ano. Inúmeros. E eu vou dizer, depois desse um ano, o microfone não atraiu mais a Vivi. Eu sei, eu conheço a minha esposa. Ela não buscou mais os holofotes, ela buscou o centro da vontade de Deus. Tem períodos na nossa vida que Deus pede alguma coisa porque Ele quer tratar a gente. Nesse período Ele trata as nossas motivações. Deixa o Senhor tratar você. Se Ele pediu alguma coisa para você, entrega. Não tem problema, você tem Ele. A quem tenho eu no céu além de ti, Senhor? Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Ele vem do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus.